Bora conversar um pouquinho? Nesse vídeo eu vou te mostrar que privatizar empresas públicas é um grande erro. É a maior ou uma das maiores mentiras que o capitalismo neoliberal vendeu para a sociedade e muita gente acredita nisso e no final só se prejudica apoiando esse tipo de ideia ignorante, burra e corrupta. Agora você pode colocar sua opinião aqui nos comentários. Só que, espere eu falar, assista o vídeo antes de comentar alguma besteira, aí depois se você discordar, se você tiver uma outra opinião, outros argumentos, você coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Primeiro de tudo, você sabe o que são infraestruturas públicas básicas para o funcionamento de um estado? São aquelas construções feitas pelo poder público ou então serviços ofertados pelo poder público ou então as empresas que geralmente gerenciam a construção ou esses serviços prestados pelo poder público, sendo estadual, municipal ou em âmbito federal. Exemplo, as estradas que você anda com o seu carro, as linhas de transmissão de energia, de telefone, os canos que levam a água até a sua casa ou o esgoto para a estação de tratamento, ou então as empresas que gerenciam esses serviços ou as empresas públicas que gerenciam outros serviços, como por exemplo as siderúrgicas ou então a Petrobras que produz petróleo. Antes de continuar, eu já peço para você engajar nesse conteúdo, dar trabalho para fazer, para pesquisar, para produzir esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo com bastante informação. Então, já vai engajar nesse vídeo para poder chegar em mais pessoas, para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo. E é claro, já vai me seguindo. Primeira falácia que eu vou derrubar aqui. Sempre que um político de direita ou de extrema direita vem a público para dizer que precisa vender uma estatal, precisa vender uma empresa pública, o que eles dizem? Aquela empresa, ela não tá dando lucro, gente. Ela tá quebrando, por isso precisa vender para que a iniciativa privada gerencie da melhor forma possível. Agora, esse é o primeiro erro que você caiu. Empresas públicas não precisam dar lucros exorbitantes, porque ela não tem o objetivo de crescer e se expandir como uma empresa privada qualquer, como a Tesla, por exemplo. O objetivo de uma empresa pública, de uma estatal, é somente fornecer um serviço para a população. Ela tem um objetivo social de oferecer aquele serviço da melhor forma possível e pelo menor custo possível. Tudo bem, mas vamos pensar o seguinte, qual é o problema se vender, se privatizar uma empresa pública? Qual é o problema dela lucrar? Você deve estar pensando aí agora. Ela pode fornecer um serviço excelente e ainda lucrar, o que é melhor ainda. Pobre gafanhoto, não é assim que funciona. Frequentemente, eu diria 100% das vezes, uma empresa privatizada, ela lucra em cima dos custos, ela diminui os seus custos, diminui os seus investimentos, piorando o serviço, demitindo funcionários e aumenta o preço para a população no final. É assim que uma empresa que foi privatizada, uma empresa pública, uma estatal, depois de ser vendida, ela lucra exorbitantemente. Eu vou te dar dois exemplos que você vai entender completamente o que eu estou falando. A empresa de água do Rio de Janeiro, a SEDAI, e a empresa de energia elétrica de São Paulo, a Enel, foram vendidas, pioraram os seus serviços, aumentaram os custos finais para a população pagar, estão lucrando e oferecendo serviços piores. E ainda tem outro fator que piora. Quando essas empresas não conseguem lucrar, elas sempre jogam o ônus para o governo federal, para o governo estadual. Eu vou te dar dois exemplos excelentes. Você vai lembrar de um apagão que teve no norte do país, se não me engano, em 2022, por causa de um problema em uma subestação lá. Quem foi socorrer foi a empresa foi a empresa pública brasileira, que na época era pública, a Eletrobras. Outro exemplo muito bom, agora no Rio Grande do Sul, o aeroporto de Porto Alegre é privatizado. A empresa que comprou o aeroporto, que adquiriu a concessão, pediu socorro para o governo Lula por causa das enchentes. Só reabriria depois que o governo Lula injetasse dinheiro para que eles pudessem consertar os estragos e retirar a água. Ou seja, eles sempre pedem socorro para o governo no final das contas quando a coisa não dá certo. E aí você deve estar pensando agora, tá bom, então por que a direita gosta tanto de vender as empresas públicas? Por que eles acham que sempre tem que vender? O Tarcísio agora tem um slogan que é privatizar a qualquer custo. Por que eles querem isso? Primeiro, porque eles não estão nem aí para a população, não estão nem aí se essas empresas públicas no final vão oferecer serviços piores e por um custo maior para a sociedade. Segundo, porque frequentemente esses políticos de direita e extrema direita enchem o bolso de grana na hora de vender, na hora de privatizar essas empresas públicas. Essas privatizações, com muito costume, elas sempre são focos de corrupção, negociadas ali por trás para vender o patrimônio público pelo menor preço possível para os seus amiguinhos e no final ganhar aquele dinheirinho por trás, aquela propininha, aquela grana no exterior em uma conta na Suíça. Isso acontece direto.
Só que isso tudo não é bonito. Isso tudo que eu contei aqui pra você agora, e agora você sabe, não ganha voto se a população estiver ciente disso. Por isso eles inventam todo tipo de coisa, manipulam as informações, manipulam os mecanismos de opinião pública, os veículos de imprensa, porque frequentemente quem está querendo comprar esses serviços públicos tem um veículo de imprensa na sua mão, ou sendo dono, ou pagando, e com isso eles manipulam as informações, manipulam a opinião pública para que as pessoas acreditem que privatizar empresas públicas é uma coisa boa, mas não é.